Prepare-se para desvendar os véus de uma cultura que nos condicionou a perseguir, a fazer, a lutar. E se tudo o que você aprendeu sobre manifestação estivesse, na verdade, de cabeça para baixo? Esteja pronto para uma virada emocional que vai prender sua atenção do início ao fim, revelando como a mecânica quântica e a criação da realidade estão entrelaçadas em uma dança cósmica que poucos compreendem. O paradoxo quântico da realização. Pare de correr, comece a ressonar. Vivemos em um mundo obcecado pela ação, por fazer acontecer. Mas e se a própria busca incessante pelos seus anseios os mantiverem fora de alcance? No reino da realização quântica, essa mentalidade não apenas falha, ela repele. A tapeçaria quântica da realidade não é linear. Ela não responde à pressa. Ela responde à coerência, e a coerência brota quando o seu estado interior espelha o futuro que você clama. Imagine, a maioria tenta atrair fartura vibrando na carência. Visualiza o afeto, mas emana a solidão. Afirma a liberdade, mas personifica o medo. Essa contradição é o que o campo responde, não as palavras bonitas, não os painéis de sonhos, não os rituais vazios. Aqui está a reviravolta que ninguém te revela. A realização não acontece porque você implorou, acontece porque você se tornou. Em termos quânticos, o campo, essa teia de potencial infinito, não se move pelo esforço. Ele reage à ressonância. Isso significa que seu trabalho não é empurrar, mas sim sintonizar-se, parar de correr e começar a ser. É aqui que a maioria das pessoas emperra. Elas ouvem frases como "sinta como se já fosse real" ou "esteja na vibração do ter", mas isso soa irreal, distante. Isso ocorre porque ainda não compreenderam o mistério. O estado de permitir é o estado que atrai. O efeito observador na mecânica quântica mostra que a observação altera o desfecho, mas apenas quando infundida com expectativa, não com desespero. Quando você observa o real através da lente da fé e do saber, a onda quântica se materializa. Mas quando você observa através da lente do temor e da pressa, a onda permanece em potencial, apenas uma possibilidade, jamais uma concretização. Vamos fazer uma pausa aqui. Isso não é sobre culpa, é sobre despertar para como sua energia conversa com o cosmos. Imagine sintonizar um rádio. Se você tenta ouvir 98.7 FM com o dial em 88.1, não importa o quanto você anseie pela música, você nunca a ouvirá, a menos que se sintonize primeiro. Isso é realização quântica. Não implorar ao universo para entregar, mas sintonizar-se com a frequência onde essa versão da sua vida já existe. A sincronia interna, o sinal magnético que chama. É neste ponto que a ancestral sabedoria e a ciência de ponta convergem. Neville Goddard, mestre da manifestação, falava sobre viver a partir do fim, incorporando a assinatura emocional do seu desejo realizado. Hoje, Joe Dispenza elucida como a mente e o coração precisam estar coerentes, enviando ao campo quântico uma mensagem unificada de criação. Abraham Hicks chama de entrar no vórtice, aquele ponto emocional doce onde a resistência se desfaz e o recebimento se inicia. O cerne do problema? A simplicidade intimida o ego. Fomos educados a crer que o valor nasce do esforço, que a metamorfose exige dor, que o avanço demanda luta. Mas no universo quântico é o oposto. Quanto mais você persegue, mais você atesta a ausência. Quanto mais você tenta forçar, mais você amplia a resistência. É por isso que este vídeo se intitula "A manifestação quântica é simples". É por isso que ninguém a compreende, porque a simplicidade não é atraente, não é vendável, não é espetacular, mas é onde a metamorfose começa. Reorganizando a percepção, sua assinatura eletromagnética. No fundo, a maioria aborda a realização com uma lista de afazeres. Visualize diariamente, repita afirmações, escreva 10 vezes, e embora essas práticas possam ser úteis,
muitas vezes se tornam meras tentativas mecânicas e superficiais de alterar um espelho sem mudar a face que ele reflete. A verdade é que o campo quântico não responde ao que você vocaliza, ele responde a quem você está se tornando. E ser não é encenação, não é fingir riqueza enquanto o pânico do aluguel aperta. Não é dizer que confia no cosmos enquanto secretamente se obceca por prazos. Ser é alinhamento, uma congruência vibracional entre seu reino interior e a versão da realidade que você deseja experimentar. Joe Dispenza elucida assim: seus pensamentos são elétricos e suas emoções são magnéticas. Juntos, eles tecem uma assinatura eletromagnética que irradia seu estado de ser para o campo quântico. Esse campo, que detém todo o potencial real, começa a se reorganizar com base no sinal que você emite, não no que você almeja, mas no que você é. Vamos esmiuçar isso. Suponha que você aspire a uma vida de liberdade financeira. Se você vive em ansiedade constante, checando sua conta bancária e imaginando os piores cenários, sua assinatura eletromagnética é de escassez. E a escassez não atrai opulência, ela magnetiza mais escassez. O campo não está te julgando, está apenas repercutindo sua transmissão. O segredo da calibração. Sinta o por vir agora. A virada, a forma mais potente de alterar seu sinal, não é perseguir um novo amanhã, mas encarná-lo, senti-lo agora. Praticar a frequência da sua realidade ansiada até que ela se torne natural, não como uma farsa, mas como uma memória. Pois em algum ponto do multiverso infinito, essa sua versão já existe. E quando você se alinha com essa versão emocional e mentalmente, você começa a trazer essa possibilidade para a realidade. Isso não é mero pensamento positivo. A neuroplasticidade nos mostra que o cérebro literalmente se reconfigura através do ensaio mental. Quando você imagina um evento vindouro e evoca a emoção dele, gratidão, alegria, paz, seu cérebro começa a criar os circuitos neurais como se já estivesse acontecendo. Faça isso por tempo suficiente e seu corpo se familiariza com o futuro antes que ele se manifeste. E quando o corpo acredita, o campo responde. Neville Goddard ensinava isso décadas atrás ao afirmar: assuma o sentimento do desejo realizado. Ele não sugeria que você fingisse. Ele queria dizer: una-se a ele. Permita que o sentimento de sua realidade desejada se torne mais vívido do que suas circunstâncias atuais. Permita que seja tão familiar que seu sistema nervoso se ajuste a ela. Porque eis o que a maioria não capta. A realização não é sobre rogar um favor ao universo. É sobre encontrar a versão de si mesmo que já vive essa realidade e trazer essa versão para o agora. Não por esforço, mas por ressonância. E quando essa ressonância se torna contínua, o campo a reflete como experiência. Uma transformação acontece quando você para de aguardar por sinais e começa a ser o próprio sinal. Quando você para de buscar sincronicidades e começa a viver em sincronia. É então que a realidade se dobra. É então que o tempo parece se contrair. É então que as coisas se alinham magicamente, não por sorte, mas por coerência. Na mecânica quântica, o ato de observar colapsa a função de onda, transformando um potencial em realidade. Mas nem toda observação é equivalente. A observação carregada de confiança e clareza emocional tem mais poder de colapso do que a observação manchada pelo medo e pela dúvida. Então indague-se: que versão da realidade você está consistentemente observando internamente? Quando se diz haja como se, não se trata de simular confiança ou fingir ser alguém que você não é. Trata-se de assumir a postura emocional de alguém que já sabe, alguém que não está à espera de provas, mas que personifica a evidência antes que ela se revele. Este é o prelúdio para dominar sua frequência, e quando o faz, você não atrai a realidade, você se torna a gravidade que a puxa. O salto quântico, de esperar para ser o portal. Agora que entendemos que o campo quântico não te dá o que você deseja,
mas sim o que você é, o próximo passo é indagar. Como você materializa a possibilidade? A física quântica revela que todas as realidades potenciais existem em um estado de superposição. Seu trabalho dos sonhos, seu relacionamento ideal, sua guinada financeira, eles não são esperanças distantes, mas potenciais presentes aguardando serem escolhidos. Mas eles não se tornam tangíveis simplesmente porque você pensa neles. Eles se concretizam quando sua observação, sua consciência focada, faz a onda se colapsar. Mas não qualquer observação. Esta não é uma olhada passiva. O campo quântico responde a um foco carregado de emoção, a uma observação entrelaçada com crença, confiança, encarnação e alinhamento energético. Quando você sente seu porvir como se já fosse real, você começa a imprimir essa versão no campo unificado. Você não a persegue, você a estabiliza. E ao fazer isso, o universo responde. O Dr. Joe Dispenza explica que esse processo exige coerência, uma sincronia entre o cérebro e o coração. A maioria das pessoas vive em turbilhão mental e inconsistência emocional. Seus pensamentos desejam uma coisa, mas suas emoções comunicam escassez. Seus atos são dispersos, motivados pelo temor ou pela incerteza. E nesse estado, o campo não consegue discernir uma frequência clara para refletir. Quando seu cérebro e coração entram em coerência, seu sinal se intensifica. Você não está mais enviando mensagens conflitantes, você está transmitindo uma frequência unificada de confiança, gratidão e certeza. A assinatura de alguém que já é o que um dia almejou ser. Vamos examinar isso sob a ótica da neurobiologia. Quando você experimenta uma emoção, seu corpo libera substâncias químicas que correspondem àquele sentimento. A gratidão produz dopamina e ocitocina. A confiança produz serotonina. Essas substâncias não apenas geram bem-estar, elas alteram todo o seu estado fisiológico. E seu estado se torna seu ponto de atração. Se você pode gerar essas emoções sem depender de confirmação externa, você recupera seu poder criativo. Você não está mais apenas reagindo à vida, você está informando-a. E é assim que a realidade começa a se moldar. Neville Goddard costumava dizer que suas suposições se solidificam em fatos. O que ele queria dizer era isto: suas suposições emocionais consistentes criam uma atração gravitacional que reestruturam seu mundo. O exterior se torna um espelho do interior. E isso não é filosofia, é física, sustentada pelo que agora sabemos sobre o efeito observador, o entrelaçamento e a coerência. O efeito observador nos ensina que aquilo em que você se concentra se expande. E mais do que isso, se transforma. Você não está apenas testemunhando um futuro se desdobrar. Você está moldando o momento a momento, com cada pensamento, emoção e escolha. A sintonização quântica, seu sinal para o universo. Como você mantém isso? Como você vive como se sua realidade almejada já estivesse aqui? É aqui que a maioria das pessoas vacila. Elas tocam a frequência brevemente na meditação ou no diário, mas depois retornam à preocupação, à dúvida, à rolagem de tela e ao reforço de sua identidade atual. Isso é como plantar uma semente e desenterrá-la todos os dias para verificar se está brotando. A realização exige consistência energética. Isso não significa perfeição, significa retornar repetidamente à versão de você que já a possui. Não apenas em pensamento, mas em sentimento. Não apenas em palavras, mas em comportamento. Mesmo de maneiras sutis. Ande como se, respire como se, tome decisões como se. Porque cada pequeno alinhamento se soma. Cada momento em que você escolhe a coerência em vez do medo, a presença em vez da distração, você está reforçando a impressão quântica de sua nova realidade. É aqui que a emoção se instala. Uma vez que você estabiliza essa vibração, a realidade começa a responder com o que muitos chamam de sincronicidade. Oportunidades inesperadas, impulsos intuitivos, clareza súbita e pessoas surgindo no momento perfeito. E não é mágica, é o campo se reorganizando ao redor do seu sinal. Você saberá que está próximo da concretização quando começar a senti-lo em seus ossos, não como excitação ou impaciência, mas como certeza, um saber tranquilo, uma profunda sensação de inevitabilidade.
É quando você para de perguntar onde está e começa a sentir, já é meu. Neste ponto, você passou do mero desejo para a autoria energética. Você cruzou a ponte entre a possibilidade e a encarnação. E a partir daqui, algo começa a mudar não apenas em seu mundo exterior, mas na sua percepção dele. Você para de precisar de validação, porque sua frequência é a sua própria evidência. Você colapsou a onda, e a vida que você uma vez visualizou, agora está visualizando você de volta. Uma vez que você começa a viver a partir do fim, não em direção a ele, tudo começa a se transformar. Mas sejamos honestos, é aqui que a maioria das pessoas fica presa. Não porque não acreditam, mas porque não sabem como se tornar o que desejam. Elas tentam pensar em uma nova vida sem senti-la. Elas esperam por mudanças enquanto incorporam os mesmos padrões. E o campo não responde à esperança. Ele responde à certeza energética. A realização quântica não é sobre pensar positivamente até que algo magicamente apareça. É sobre se tornar uma correspondência para a linha do tempo que você está tentando acessar. Essa linha do tempo, essa versão de você, já existe. Você não a está construindo do zero. Você a está selecionando ao alinhar sua energia com a frequência que ela transmite. A convocação quântica ativando sua coerência. Como você sabe que está se alinhando? Você para de se obcecar com o como. Você para de perseguir validações, sinais ou garantias. Você se torna menos reativo ao mundo exterior e mais sintonizado com sua calibração interna. A sabedoria ancestral muitas vezes diz: você não pode chegar lá a partir daqui. O que significa que você não pode manifestar a versão de você que é livre, em paz e realizada a partir de um lugar de urgência, frustração ou carência. Você tem que começar a agir, escolher e especialmente sentir como se já estivesse lá. É então que algo misterioso começa a acontecer. Você começa a atrair pensamentos diferentes, não os que você tenta conceber, mas os que pertencem a essa versão de você. Sua intuição se aguça. Você sente novos caminhos se descortinando. As sincronicidades se tornam mais evidentes. A realidade se torna mais fluida. O tempo se dobra de maneiras estranhas. É como se a vida estivesse acelerando para encontrá-lo. O Dr. Joe Dispenza explica que quando você entra em um estado emocional de alta frequência, gratidão, amor, admiração, seu cérebro e coração entram em coerência gama. Nesse estado, seu sistema nervoso se torna mais receptivo a novos padrões. Seu campo se torna magnético e a realização se torna natural, não porque você está forçando, mas porque você se tornou o portal através do qual essa realidade flui. E é por isso que dizemos: pare de perseguir, comece a atrair. Não é sobre esforço, é sobre calibração. Se você já teve um momento em que as coisas simplesmente clicaram, onde tudo se alinhou sem esforço, onde uma oportunidade surgiu justamente quando você precisava, ou quando alguém disse exatamente o que você estava pensando, você experimentou o campo quântico respondendo ao seu alinhamento. Agora, imagine viver nesse estado por escolha. É isso que estamos fazendo aqui. O chamado do alinhamento, ativando sua ressonância. E agora, vamos falar diretamente com seu subconsciente, pois há uma razão para esta mensagem te alcançar neste instante. Você provavelmente sentiu que suas manifestações demoram, que algo as bloqueia, que talvez esteja agindo de forma errada. Mas a verdade é, você sempre esteve mais próximo do que imagina. O simples fato de você ouvir isso agora é prova de que seu campo está pronto para a transição. Você não está quebrado, não está atrasado. Você não precisa perseguir nada. Você precisa estabilizar a versão de si mesma que já não persegue, aquela que sabe, que caminha com certeza serena e magnetismo arraigado. Essa versão de você já existe, e a cada instante que você escolhe recordar isso, você colapsa a distância entre o agora e seu desejo. Então, que este seja o momento em que você para de tentar e começa a recordar. Que este seja o momento em que você incorpora a versão de si que vive como se já estivesse realizado. Que este seja o evento quântico onde você transita da espera para o tornar-se. E agora, algo potente para ancorar essa mudança. Se esta mensagem ressoa,
Se você sente o despertar do seu próximo nível se alinhando, comente 777 abaixo. Por que 777? Porque na numerologia e nas tradições espirituais, 777 é o número do alinhamento divino. É um código vibracional que simboliza que seu caminho se desenrola exatamente como deve. Ao avistar 777, não é apenas um sinal, é um espelho, um reflexo de que sua realidade interna se sincroniza com o seu potencial superior. Uma confirmação de que sua manifestação não é apenas válida, ela já vibra em seu campo. Portanto, ao digitar 777, você não está apenas interagindo, está ativando. Você está reivindicando sua coerência. Você está se tornando um nó de ressonância para o que está pronto para receber. E ao fazê-lo, você amplifica a frequência não apenas para si, mas para todos que leem isto. É assim que o campo quântico funciona. Ele multiplica o que afirmamos juntos. Então, vá em frente. Digite 777 nos comentários. Observe quem mais o faz. Observe o que acontece em seu campo depois disso. Considere isso seu sinal para o universo. Eu não persigo mais. Eu atraio, porque eu já sou. Se há algo que o campo quântico sussurra incessantemente àqueles dispostos a escutar, é isto. Não há nada a esperar. Cada versão da sua vida, cada linha do tempo, cada possibilidade, cada realidade potencial já existe. Não é algo que você cria à força. É algo em que você se sintoniza através do alinhamento. E a mudança não exige anos de esforço ou técnicas complexas. Ela começa no momento em que você para de buscar sinais externos e começa a incorporar o sinal interno. Pense nisso. A realidade onde suas manifestações já são concretas não está em algum lugar distante. Ela está vibracionalmente adjacente. Você não precisa saltar para ela. Você simplesmente precisa parar de ressoar com aquela que você quer deixar para trás. Isso é o que Neville Goddard quis dizer quando afirmou: assuma o sentimento do desejo realizado. Não é um jogo de ilusões, é a ciência, a sacralidade e a autosseleção. Você não está pedindo à vida para se tornar algo, você está dizendo à vida: é isso que eu sou agora. E o campo, sendo plenamente obediente à coerência, responde de acordo. Mas há um porém. Você não pode fingir, você não pode simular abundância enquanto se ancora na dúvida. Você não pode entoar afirmações com medo. Você não pode meditar para uma nova vida enquanto se apega mentalmente à antiga. O campo quântico não se ilude com rituais superficiais. Ele escuta apenas a vibração sob seus pensamentos. E é exatamente aí que reside o seu poder. Então, como você vive a partir desse poder? Você pratica a coerência. Você escolhe repetidamente retornar ao alinhamento, não uma vez, não quando é conveniente, mas como uma devoção, um estilo de vida, uma forma de ser. Você fala diferente, você anda diferente, você trata os outros e a si mesmo como se já fosse essa pessoa. E logo, você não estará mais atuando, estará vivendo. Este é o código quântico por trás da realização, que poucos mencionam, não porque está oculto, mas porque é simples. Simples demais para uma mente viciada em complexidade, suave demais para um mundo viciado em luta, mas essa simplicidade é a sua chave secreta. Quanto mais você libera a necessidade de fazer acontecer, mais a realidade começa a se moldar ao seu redor. Permita-se confiar nisso, permita-se parar de esperar por evidências e se tornar a evidência. E lembre-se, as realizações mais potentes não se anunciam com foguetes de artifício, elas chegam em momentos comuns, sentidas profundamente em seu corpo. Uma mudança na respiração, uma paz súbita, um saber. O universo sussurra quando entrega o que você já reivindicou. Então agora eu te pergunto, e se a mudança que você tanto espera está esperando que você finalmente pare de esperar? E se sua próxima linha do tempo estiver te observando agora, aguardando o sinal que diz: estou pronto, vamos colapsar a distância? Se isso ressoa, deixe um comentário abaixo compartilhando sua experiência, sua intenção ou simplesmente sua afirmação. Que este espaço seja mais do que um vídeo, que seja um portal de frequência. Que suas palavras aqui se tornem âncoras no campo quântico. E ao rolar, perceba, você não está sozinho. Somos um campo, uma onda, um movimento.
e sua coerência fortalece o todo. Se este vídeo ativou algo em você, considere se inscrever, não apenas por conteúdo, mas por conexão. Este canal é um santuário para aqueles que sabem que o universo está ouvindo, para aqueles que estão prontos para se tornar o que tem chamado. Você não está se tornando poderoso, você já é. Você não está aprendendo a manifestar, você está lembrando como a realidade responde a você. E no momento em que você para de perseguir e começa a se alinhar, é quando a manifestação se torna sem esforço, e é quando ela se torna mágica.